Ai. Agora foi. Hello, everybody. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Essas tecnologias são muito complicadas para mim. Tá tudo bem? Eu tô sem o Coisas da fone vida. hoje. Tô ouvindo. Você tá ouvindo o barulho do ventilador? Não, tô Tinha ouvindo, que mas ligar. aqui. Tô aqui Tinha ouvindo que aqui de ligar casa porque mesmo. tá com muito mosquito no meu quarto. Tá bom. Tem que ligar, acender a velhinha da coisa. É, do citronel. Oi, Dudu. Então, vamos Obrigado dar por estar aqui. boa noite quem tá aí. O pessoal Cadê a ainda não Nelci, chegou. o Henrique e o Oi. Mandou um WhatsApp agora Alexandre? perguntando o que aconteceu. Volte, Henrique. Oi, Nelci. Boa noite. Vamos esperar só ver se o Alexandre entra também, né? O Alexandre Beleza. vai se atrasar hoje, porque ele tá dando aula. Ah, beleza. É, quinta-feira é meio complicado, Nelci. É, muita gente fazendo live ao mesmo tempo e a nossa Na internet também verdade, não tá lá não, grande coisa. Oi, Joe! Ah, professor! não caiu. Eu fechei a live porque tava com começo de trem. É, enfim. Então, gente, hoje a gente vai Temos falar até, sobre. temos até a presença. Olha, Lilo! Temos até a presença do Jack Sparrow hoje aqui. É, hoje nós Ok. vamos falar sobre as mulheres no esporte, né? A nossa experiência como mulheres no esporte. Não é? Não só como praticante, como eu como estudante também um pouco, né? É, É, quando também, quando você jogava vôlei. sim, sim. Não, mas é que a experiência de ter sido estudante de gestão desportiva do lazer também, a gente era minoria na turma, né? Aham. É, então vamos começar como? Não Quem sei, começa? começa você, que você é Aqui de antes. eu sou mais Do velha, seu né? tempo. É, Não, na minha época, assim, era. Como eu falei na outra live, né? Eu sempre pratiquei mais na escola e por lazer, né? Eu nunca fui. A gente competia um pouco no vôlei, mas era tipo gincana, assim, porque eu não conseguia ir para nenhuma competição na época, né? Então o vôlei ainda era um esporte um pouco mais, digamos, feminino e o bodyboard também, né? Que era o que eu pude praticar na época que eu morava em Matinhos, né? Lá em Curitiba, como eu falei também da outra vez, eu só treinei um pouco de vôlei na Praça Oswaldo Cruz lá, mas acho que eu treinei uns 3 meses só e parei porque era muito longe, eu morava num bairro bem distante, quase 1 hora lá do centro, que fica quase no centro, né? uhum. E daí lá eu parei. Depois eu comecei a lidar com você, né? Desde o surf, o handball, daí você fez o projeto, o segundo tempo comigo, fez o projeto lá na Federal comigo, daí a correria começou muito forte com você mesmo, né? E Mas na minha época, assim, eu não sentia muito discriminação, porque a gente era tudo jovem, né, criança, todo mundo, e a gente aqui em Matinhos tinha mania de todo mundo jogar junto, brincar junto na rua, jogava futebol com a molecada, né, com os primaiada, tudo. Então, assim, na questão da diversão, até jogando futebol em casa com meu irmão, ele acabou abrindo o meu pulso, porque ele tinha um chute muito forte meu irmão mais velho, né? Eu jogava futebol. Eu ficava só na torcida, porque para jogar não tinha time feminino. E isso era uma coisa. Na época não tinha time feminino de futebol na cidade. Já na tua geração já tem, né? E daí, quando eu comecei a lidar com você no surf, eu acho que por ser escolinha era mais tranquilo, né? Tinha bastante um É, eu número ia falar grande. do jeito como você sentiu, principalmente Oi, Anderson. quando. Beleza? Salve, salve. Valeu pela presença.
no bodyboard, né? Porque o bodyboard tem aquela rixa com o pessoal das pranchinhas e daí ainda mais ser uma mulher surfando de bodyboard. Isso foi quando você começou a surfar, que eu voltei a surfar, né? Com 30 e poucos anos. Por causa que você começou a surfar. Daí eu voltei a surfar para poder te acompanhar junto, porque eu tinha medo de você entrar sozinha no bar quando não tinha as aulas na escolinha, né? E daí eu me animei a voltar a pegar o bodyboard, até porque quando eu tive a primeira fase do bodyboard, eu não tinha pé de pato, então era muito difícil surfar sem pé de pato na época. E depois na segunda fase eu já consegui um pé de pato, né? Até porque eu tenho o Sander, né? Que é ele que forneceu o material para mim, e fez o pé de pato bem barato, assim, e a prancha eu ganhei, né? Do Sidney e o Beto que me deram de presente. E daí eu me animei a voltar a surfar. Então, além da questão de ser mulher na água, nessa fase, tinha o problema de ser uma bodyboarder pegando onda ali no pico, né? Então, uma certa feita, eu acabei tomando um bico de uma prancha, o menino virou na minha direção com o bico da Tem que falar um pouco mais alto, porque o barulho da Lilo não tá te fazendo. Tem que tirar eles daqui. Eu vou pôr um no quarto. Estão fazendo folia aqui. Lilo. Então, Não era pra ficar muito por causa disso. o Joe falou das medalhas, né? Então, são minhas medalhas, Joe. Tem medalha de surf, tem de vôlei, tem de skate. Contar a história da medalha, né? Essas medalhas eu coloquei aqui porque é dela para fazer um charme, mas eu só tenho duas medalhas. Tenho uma medalha de bodyboard da primeira fase, quando eu era adolescente, mas porque eu entrei no campeonato, porque senão não iam pôr porque eu não gostava de competir, né? Como eu falei. Não iam pôr a categoria na água por ter pouca mulher. Isso é o problema. Olha só, bodyboard, que quando eu comecei a surfar, ele era mais para mulheres na minha época. Apesar de ter sido inventado, a prancha ter sido inventado por um homem chamado Maury Bug, né? Por isso chamavam de Maury Bug na época. Mas já na época faltava mulher para competir no bodyboard. Daí a federação, na época, tem que ter 5 pessoas participando, foram me catar em casa para eu calço 38, me deram um pé de pato 35 para entrar na água. Imagina o sofrimento. Mas daí ganhei essa medalha de 5º lugar e tenho mais 2 medalhas, que daí as minhas medalhas são de escola, né? São os melhores mapas na escola. E daí a Caroline viu, quando ela era pequenininha, e disse: nossa, sempre quis para ela fazer um mantra, ganhar uma medalha. E daí essas são algumas. Tem surf, tem skate, tem vôlei, fora os troféus, né, e shapes, e camisetas, e tênis que ela ganhou no skate, principalmente, né. Você consegue ler ali o que tá escrito, filho? Quem? Tem um texto grande aqui. Daniel C. Ouvi falar que logo vão procurar vocês para fazer parte de um projeto com promessa de verba federal boa para investimentos no esporte aqui na nossa cidade. Fiquei feliz. Que novidade, que nem nós estamos sabendo disso, meu filho. Depois a gente conversa lá no WhatsApp, em off, sobre essa história aí. Também peguei. Isso daí, olha, essa é em primeira mão, hein? Furo da Nilce. Então, a história das medalhas da Caroline foi essa, Joe. Mas olha, suado, essas medalhas aqui não foi fácil. Tem essas vermelhas aqui, ó, que são da primeira vez no skate nos Jogos Escolares, que foi em 2014, né, Caroline? Foi no primeiro ano que você fez o skate. Então, mas o objetivo de falar disso, das mulheres no esporte, é justamente por conta dessa questão da dificuldade que a gente tem. Vamos falar de coisas positivas também, né? Mas essa questão das dificuldades que a gente tem, como eu falei, mesmo sendo o vôlei um esporte um
pouco mais o que era dito, né? Ele inicialmente, lá no seu passado, ele foi criado para ser um esporte mais, mesmo para as mulheres jogarem, né? Não é um esporte de invasão. O esporte de invasão é aquele como o futebol, que tem o choque entre um e outro, um invade o campo todo. Ele é um esporte que ele é dividido, né? Então foi criado dessa forma para que a mulher pudesse jogar lá na Inglaterra sem se machucar. Inglaterra e Estados Unidos, não me lembro agora. Sem que houvesse o tanto contato físico com o adversário, né? E até a dinâmica do jogo, o próprio time tem pouquíssimo contato físico, né, entre si. E depois acabou que os homens, hoje em dia a gente vê que os homens, de certa forma, têm um domínio, né, sobre o voleibol. E daí, assim, no vôlei, a Carolina não teve muito problema com relação a isso. A gente teve problemas. Eu vou contar um fato que aconteceu, que eu sempre estava acompanhando ela nos jogos escolares, né? O Marcos, que era o treinador dela, ele fazia questão que eu podia acompanhar, né? E eu fui num escolares em Paranaguá, na regional em Paranaguá com eles. E eu estava na torcida, lógico, né? As meninas estavam jogando, os pés estavam esperando o jogo deles para começar. Os pés estavam fazendo torcida num cantinho assim, elas estavam jogando contra umas meninas de Ponta Grossa. E os meninos do time de Ponta Grossa começaram para torcer, para fazer a torcida, parecer torcida de time de futebol. Eles começaram a desqualificar as meninas como se, sai daí sua gorda, sai daí sua... Eu fiquei irada aquele dia. Eu fiquei injuriada. Eu falei, nossa, vocês não podem torcer só a favor das suas colegas aí e não se utilizar de palavras de baixo calão, e até às vezes realmente palavrões eles estavam falando, assim, sabe? Daí o menino virou para mim assim, mas isso é só para motivar nossas amigas. Eu falei, tem outras formas de motivar, né? Então essas são algumas coisas que a gente passa. Outra situação que a gente foi assistir um jogo em Paranaguá da Seleção Brasileira Sub-21, quando a Carolina tinha 13 anos. Foi ali no Caranguejão. Para quem conhece Paranaguá, ele fica bem pertinho da rodoviária ali. E era um jogo oficial, acho que era Mundial Sub-20, uma coisa assim. Estava jogando, acho que Brasil e Equador, Sub-21. Eu pedi para a Carolina para a gente sair do lugar onde a gente estava. Porque eu já assisti alguns jogos de futebol no estádio. Meu irmão foi jogador de futebol amador, né, de várzea aqui em Matinhos. E assisti alguns jogos de futebol no estádio em Curitiba. Gente, a Carolina tinha 13 anos, eu tava ficando vermelha do lado dela, da quantidade de barbaridade que eu ouvia. Xingando as meninas assim, vai pra casa, lavar roupa, sua, né, filha da coisa, assim. Então, essas coisas, assim, que eu acho que a gente precisa ainda desenvolver uma coisa bem mais positiva no país. Né? Nem era ligada a esporte, era de dança, né? Logo que eu entrei no Gabriel de Lara, a gente foi fazer uma apresentação na abertura dos jogos intersalas até, né? Que tinha lá tem no Gabriel de Lara. E daí eu fui dançar com uma colega e me chamaram de minhoca enquanto eu tava dançando, lembra? Lembro que tinha um menino que ficava gritando desesperadamente, eu também perdi a paciência. Ele, nossa, estava dançando com a Catalina, né? Uhum, me lembrei. E daí é uma cultura meio chata isso, né? Porque já é muito difícil para a gente conseguir algum espaço em qualquer coisa, como nem você falou na dança, né? E tal. E eu tenho visto muito essa semana a questão das pessoas que não sabem utilizar da palavra para motivar, né? Elas preferem, é o que a gente está vivendo muito nessa questão de polaridades, né, no país. E para a mulher que gosta do esporte, que nem eu, por exemplo, eu sempre gostei de futebol,
entendo de futebol, meu pai gostava de futebol. Comecei a me apegar ao esporte por causa do meu pai, como eu já contei na outra live, né? E o meu irmão. Então, me dediquei a aprender. Eu sei o que é um impedimento. E ainda assim, em pleno 2021, a gente enfrenta situações grotescas, né? Se você fala que você gosta de futebol, você tem que saber o nome de todos os times que estão na Série A, de todos os treinadores, de todos os jogadores de todos os times, porque senão você não entende de futebol, né? Hoje eu deixei bastante de assistir futebol, porque até comecei a me dedicar mais a acompanhar o skate, né? E ver a quantidade, né? Por exemplo, você que sabe o número do skate, né? A diferença entre os praticantes, que é o segundo esporte mais praticado no Brasil, né? Depois do futebol. Qual que é a diferença do número de praticantes em quantidade? Tipo, 90% homem, 10 mulheres. Não é esse o número exato, mas é quase isso, assim. É uma diferença bem, bem brutal, né? E a gente aqui, já vamos para 7 anos que você está no skate, né? Agora você não tem andado, mas você continua fazendo parte, né? Não tem andado como competidora, mas continua fazendo parte. Para se conseguir na base eventos e coisa para as meninas competirem, é que você sempre foi muito teimosa, né? Nesse sentido. A gente ia mesmo que não... Talvez não tivesse. Algumas situações você foi e não teve, né? Acabaram não colocando a categoria porque é chatinho. Não tendo a categoria porque não quiseram colocar, né? Então não é nem só a competição, mas mas é as coisas de treinar mesmo. Tipo, no começo eu ia pra pista, aí os piados implicavam um pouco comigo. Aí depois que eles já me conheciam, não me implicavam tanto. Mas daí quando vinha alguém de fora andar, e daí eu ia andar também, eles ficavam, tipo, gritando, assim, pra eu parar de atrapalhar eles. Daí eu ficava, tipo, meu, eu sou local. Vocês estão me atrapalhando. Ei. Alex. Nelson, e a gente tá falando isso. A gente tá falando isso, não, assim, porque a cultura precisa ser mudada, e se a gente não falar a verdade, as pessoas não ficam sabendo do que acontece, né? E acho que só depois que sair a tal da vacina, a gente não tem a menor ideia como é que vai ficar vem aqui. A ideia é que se continue tendo os eventos, mas teve a mudança a mudança de gestão agora, né? E então tá tudo muito. A gente não tem ideia do que vai acontecer no ano que vem, tem essa questão da pandemia, né? Sem saber da pandemia. Sem saber da pandemia. Com a pandemia, a probabilidade é que depois que saia a vacina, tudo, é que retorne tudo normal, né? Porque ninguém aguenta. Agora, assim, quando exatamente, não temos a menor ideia, né? Como diz assim, o nosso projeto, como tem dito, nosso projeto é sobreviver até lá. É chegar vivo até sair essa vacina. E aí eu lembro daquela vez que eu fui na PAB também, né? E lá, tipo, eu não percebi, mas depois me disseram que eles ficavam dando risada de mim, assim, de eu tentando as manobras, sabe? Na PAB. Uhum. Você teve bastante dificuldade para você conseguir fazer a primeira manobra, você estava assistindo, estava cheio no dia, né? Era um sábado. Não, e a pista lá é um sabão, né? Já é difícil. Alex, meu parceiro aqui, meu crush, já é difícil chegar numa pista nova, né?
Já é difícil chegar numa pista nova, porque você tem que fazer reconhecimento. Ainda bem que o Dudu estava lá no dia, lembra? Você daí ficou mais à vontade, né? Então, Joe, isso é verdade, isso daí vem de casa, né? Ela começa na infância. Por isso que eu falei, eu não tive muito problema, porque eu fui criada feito um piá em Matins, quando eu era nova, né? Quando eu era criança. Eu fui criada feito um piá aqui em Matins. Eu jogava bola com meus primos, eu subia na árvore, eu subia em árvore. Então, até às vezes eles esqueciam que a gente não tinha a mesma força física que eles. Eu acabava, que nem eu falei, meu irmão deu um chutão na bola e abriu o meu pulso, porque eu tava no gol, né? E acabou abrindo o meu pulso, né? Nessa situação. E para se ganhar espaço, sim, que eu acho que é o mais, a luta mais maior, assim. A gente acompanha também o pessoal do surf, né, a Andressa lá, elas já vêm num crescente um pouco antes, né, das meninas de skate. A menina de skate teve que aparecer, apesar de já ter tido outras mulheres antigamente, né, lá em Dogtown tinha a Tag Walk, que fazia parte mas eu acho que era a única mulher também, né, que fazia parte dos Z-Boys. Era Z-Boys até, né? Devia ser Z-Boys and One Girl. E tinha ela, mas isso que é Estados Unidos, né? Mas a questão do espaço, de acreditarem que as meninas, independente do estilo... Eu assisti a Street League com a Letícia Buffoni, e o Sidney foi me explicando, assim, por que tinha diferenciação de pontuação, né? Que os caras tinham Nádia, eles tinham pontuação muito mais alta, né? Daí ele explicou que era por conta do grau de dificuldade das manobras, né? Aí se compreende, tão parelhas as meninas, né? Isso. Então, só que a pontuação delas é menor, mas são estilos diferentes. Não tem... Eu olho assim, por exemplo, as meninas andando no skate, eu não vou cobrar delas no meu olhar como espectadora, como uma pessoa que gosta de skate desde que eu tinha 16 anos, eu não vou cobrar que elas façam uma manobra como faz o Luan Oliveira, ou como faz o Nádia, né? Eu vejo as meninas no skate como elas fazendo um balé mesmo, assim. São movimentos mais suaves. Mesmo a Raíssa, que é pequenininha, então ela, né, um foguete em cima do skate. E muitas vezes eu via comentários, até de pais que iam levar, né, as crianças nos campeonatos, assim, de tipo meio que desanimado de ver as meninas andando numa forma diferente. Mas é diferente, a composição física é diferente. Não adianta querer dizer que não é, porque Daquele campeonato... Composição física de homem. Composição física de homem, quem tem é mulher trans. Lembra aquele campeonato de bodyboard que o próprio narrador do campeonato pegou e quando chegou a categoria feminina, pegou e falou: eu não queria citar, agora a categoria muito animada do campeonato, tipo, ironizando a categoria feminina. Bem isso, né? Agora a categoria mais animada do bodyboard. Eu achei bem feio ele falar isso, mas... Foi isso quando entra a categoria feminina do skate também, tem um pouco disso. E daí, assim, a complicação já é grande nessa questão de ter um espaço, né? Tirando a modalidade que é mais característica, duas, né? Que seria o voleibol e as ginásticas, né? Tanto a rítmica como a artística, que tem uma probabilidade maior de mulher... Para, Alex! Tá incomodando. De participação. Não, imagina. Para chegar, puxa a cadeira e sentar no chão. Estou falando para Alexandre. Nas outras modalidades é muito, muito complicado a participação das mulheres.
E não só a participação, como a gente analisando, né, quando teve, quando foi conseguido, né, os auxílio atleta aqui em Matinhos, acho que ano retrasado, né, ano passado, não sei se os meninos conseguiram. Tudo bem que aqui tinha menos menina para andar, né, mas, e você já não estava mais podendo competir, mas acho que só a Cauane, né, que estava na lista de participação. E como a gente já explicou, precisa ranquear. Respondeu o Alisson ali, o Alisson falou, tá saindo a nova pista aqui em Paranaguá, conto com a presença de vocês. Assim que for possível, a gente vai sim, Alisson, não se preocupe. E que saia logo essa pizza, não fique de enrolação, né? Não imagino, já não tinha nada, e agora ainda só tem uma obra lá, né? Mas você estava falando da questão física da mulher, né? Daí a gente leu essa semana a história da uma mulher que foi correr queria correr uma maratona, né? E não deixaram, porque disseram que a mulher não tinha força física para correr mais do que 4 quilômetros. Aí, para ela poder participar, ela se vestiu de homem e se misturou no meio dos homens para conseguir participar, e ela conseguiu terminar e ainda venceu mais de 100 homens, assim, passou na frente de mais de 100 homens naquela competição. O que eu achei engraçado foi, o que eu achei legal foi a atitude dos competidores, né, que diz que quando ela começou a tirar, que ela estava com o maiô por baixo, né, ela começou a tirar no meio do coisa, ela não foi discriminada, né, só que lógico, ela só chegou na frente, pode ganhar a prestação, né. Uhum. E outra coisa, assim, que eu acho complicada é tocar numa ferida. A gente resolveu falar desse tema, não foi para só falar de flores, né? Que nem na ginástica, né? A gente teve aquele caso nos Estados Unidos, depois começou a aparecer algumas coisas no Brasil, não só com as mulheres, mas com os homens também, dos assédios, né? Dos assédios sexuais que a mulher passa. Além dos assédios morais, como eu falei, da torcida lá em Paranaguá, né, no jogo das meninas. E não é... Ninguém quer privilégio. A mulher quer só ser respeitada, só isso. Ninguém quer privilégio. Ninguém quer que vá lá e pegue pela mãozinha, até porque a mulher enfrenta cólica todo mês. A gente sabe que a coisa não é assim fácil para os meninos também, né, tal. Mas a questão do respeito ainda precisa ser muito trabalhado no Brasil, né, muito trabalhado. O Marcos, ele tinha uma atitude, o Marcos, o treinador de vôlei da Carolina, ele tinha uma atitude, por exemplo, quando eles foram para os escolares, acho que foi em Pinhais, para macro, regionais. Lembra que ele pegou um ônibus para levar só as meninas, separado dos meninos? Porque ele não gostava muito de levar os dois misturados. Você lembra? Teve uma... Pinhais nem foi os meninos, só passou o nosso time. Ou ele não queria levar com os meninos do futebol. Eu sei que ele conseguiu com o pessoal do Pampucho um ônibus para levar só as meninas separadas dos meninos, porque ele tinha essa preocupação, né? Sim. É chato. Eu que sempre fui, né? Sempre estive junto dos meninos, de coisa, é chato, porque o melhor seria se todo mundo, né, soubesse o seu lugar, né? Sim, com certeza, respeito no esporte, exatamente. E a gente sabe que a gente avançou bastante, porque agora tem muitas leis, né? Essa lei do... Só falar ali que a Academia Maratona entrou, meu apoiador aí, gratidão pelo apoio, Leandro lá da academia. Obrigada, Leandro, pelo apoio para minha menina. O Leandro conhece só. Miliano, nós era... Ele me chama de Tatinha lá na academia. Nós era no esporte junto. Ele acabou virando professor de educação física e é gestora de esporte, né? E... Isso aí, força.
Você veja, olha, que louco, né? Hoje você tá treinando a minha filha lá, e olha que eu morei em Curitiba, ela nasceu lá, a gente voltou para cá, hoje você virou treinador da minha filha na academia. As voltas que o mundo dá, né? Quando a gente gosta, não tem jeito. Você tenta, fui para Curitiba, larguei do esporte lá, não vim para cá, não teve jeito. Eu acabei virando profissional da área e a Caroline também acabou indo pelo mesmo caminho, né? Assim. Mas então, daí voltando a essas questões, e principalmente porque a gente está num levante muito grande aí nesse momento no mundo, que teve aquele movimento Me Too, né? E eu falei para Neuci até outro dia, assim, que no momento, já que a gente não pode fazer muita coisa, não pode fazer evento, eu meio que eu sempre fui um pouco mais na minha com essa questão da defesa do feminino, né? Só que são muitos anos a gente lidando com muita coisa e chega uma hora que a gente precisa se colocar, né? A Caroline Graças, que como a gente sempre estava junto, éramos nós três juntos, né, sempre. Até uma vez a gente foi no Go Skate Day ali em Guaratuba e perguntaram se o Sidney era a segurança da Carol DB. E foi engraçado isso, tipo, tá andando com segurança, né? Não é para tanto assim. Então, como a gente sempre esteve junto, a gente passou por poucas situações assim desconfortáveis, né? Mas a gente tem relatos assim de pessoas que já passaram por situações de meninas, né? Tanto meninas que são lésbicas, quanto as meninas que não são, passaram por bastante saias justas, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa se posicionar um pouco mais e a gente sabe que tem muita gente que respeita, mas até os amigos, né, protegerem, assim, quando não tiver a possibilidade de ter um pai, uma mãe por perto, os brothers proteger, que foi como aconteceu com você lá na PAB com o Dudu, né? Porque os meninos não queriam que você andasse lá. Eu vi claramente que eles não queriam, eles ficavam passando na tua frente, te gralhando, né? Tava só nós duas, foi uma viagem que só pudemos nós duas, porque só tinha dinheiro para nós duas, né? Que nós ficamos 2 dias em Curitiba lá, naquela final de semana que teve evento de grafite lá no sítio cercado. E não é fácil, que nem agora, esses dias, foi domingo agora, eu estava assistindo, e incrível que é em ambientes que, tudo bem, né, o futebol começou muito mais masculinizado e tal, né, começou com os homens praticando, então vai ser um tempo ainda, né, não tinha os campeonatos no Brasil, agora está tendo o Brasileirão feminino, né, e temos a maior vencedora ou maior vencedora de prêmios, né, da bola de ouro no futebol, no Brasil é uma mulher, que é a Marta, né, e ela joga, você veja, a Marta compete lá nos Estados Unidos, o futebol é mais para mulher, né, o futebol como a gente conhece no Brasil, o soccer, que é para eles, né. Mas eu estava assistindo agora domingo o Esporte Espetacular, eu não assisto muito TV aberta, mas por acaso eu liguei nesse domingo. Eu estava falando da discriminação das meninas que são gamers. E quando elas têm que usar os apelidos no jogo de homens, muitas vezes, para não ser discriminada. Então, isso não pode acontecer mais, em lugar nenhum. Que nem aqui. Eu acho que a questão é um pouco também de, tipo, a gente sabe que tem muitos esportes, que às vezes tem grupos de WhatsApp que tem só os homens do esporte, e a gente sabe que rola muito piada desse tipo, assim, né, com mulheres. Então, os próprios homens também se posicionar contra isso, né? Porque você veja, quando a gente fica descobrindo um negócio desse, que nem como é que é? Naquela pesquisa, né, da Casa dos Homens lá, nos grupos do WhatsApp, que foi chamada de Casa dos Homens, que não foi feito só no Brasil, né, foi feito acho que primeiro na Inglaterra, depois uma outra psicóloga fez aqui no Brasil.
Eu, hoje em dia, eu já começo a ficar meio desconfortável perto de pessoas que eu conheço, porque, né, apesar de eu sempre ter, apesar de eu sempre ter convivido muito com homem, né, eu tenho 2 irmãos homens, mas a gente começa a ficar meio desconfortável até perto dos amigos, porque a gente não sabe como é que eles agem longe da gente, né? Isso, no particular. Mas falando das questões positivas, assim, perceber que as famílias estão indo junto, está mudando um pouco, assim, está mudando um pouco essa postura, porque antigamente até as famílias, por exemplo, a menina que jogava futebol, a menina que andava de skate, né, eu nunca tive problema, eu nunca andei de skate porque eu não tive condições de ter um skate, mas o meu pai e minha mãe nunca me impediriam disso, né? Ainda tem algumas pessoas que discriminam, assim. Então, por exemplo, no mundo dos skatistas, se eles passaram por discriminação, não façam o mesmo, né? Estou usando como exemplo. Né? No futebol é mais difícil passar por discriminação, ou no surf também, né? Eu vejo que uma situação que foi o ano passado, se eu não me engano, o ano retrasado só, que emparelharam a premiação das mulheres e dos homens. Começou a Federação do Surf primeiro, e depois o skate imitou. Né? Até então as mulheres recebiam bem menos na premiação. Bem menos. Aí falaram que era questão... Daí vem aquela coisa que eu falei, que são estilos diferentes de andar. Porque os homens têm o rolê mais pesado. Gente, o rolê dos homens, eles vão competir entre eles. O rolê das mulheres, dentro das suas capacidades físicas. E isso é biológico. É como eu falei. Mulher com a mesma capacidade biológica de homem, só as mulheres trans. Ainda assim, acho que você lembra de uma polêmica que teve uns 2 anos atrás, até o ano passado, de uma jogadora de vôlei trans que não queria de jeito nenhum que ela competisse com as meninas. Mesmo ela tomando hormônio. Já falar, ela já estava tomando hormônio, então... Porque a força física dela era muito de uma mulher. E essa nossa segunda live é praticamente um apelo, né, para que quem não sabe que isso existe, porque como tem poucas meninas, por exemplo, no surf, no skate, muitas vezes os amigos nem ficam sabendo de coisas que acontecem, né? Até de discriminações assim de gente que não é do meio, né? Tá lá só assistindo e tal. Não é fácil para uma menina andar de skate ficar tomando com o shape na canela, ficando com a canela tudo roxa, caindo, se estrupiando tudo, né? Fora a questão de que as meninas, geralmente, depois de uma certa idade, se elas têm irmãos e tal, elas têm que cuidar dos irmãos em casa, já não pode treinar. Aconteceu bastante de menina ali na pista. Ou às vezes começa a namorar, o namorado não quer que ande, né? Porque é um lugar cheio de menino, né? Então, é um dedinho na ferida que a gente veio tocar. E porque precisa ser tocado. A gente está num mundo em transição ali. Acredito que precisamos de mais projetos nas escolas, seja esportivo feminino ou até culturais, para quebrarmos preconceito. Isso eu acho que tem que vir de escola, né? Campanha de conscientização para questão do respeito, né? Das gamers agora esse final de semana, e tem que ter a coragem de falar que isso acontece, né? Como o caso das meninas gamers,
esse final de semana, você veja, um dos casos, a menina tem 23 anos, é a tua idade, e o menino tinha 14. Eu tava vendo da menina que era apresentadora do PlayStation, daí ela tava sofrendo assédio, aí a empresa, para resolver a questão do assédio, demitiu a apresentadora. Mandar ela embora. É aquele sistema do O parceiro. Alexandre perguntou, na trajetória de vocês, o que foi mais frequente? Discriminação ou assédio? Eu acho que foi discriminação. Discriminação. É. Eu passei, quando eu era mais nova, assim, no surf, né, no bodyboard, quando eu era mais nova, porque eu nunca gostei de surfar na Praia Brava, então eu era uma das abusadas que ia surfar no pico, porque era a melhor onda, mas como eu era de Matinhos, eu imaginava que ninguém ia ter coragem de me tirar dali, realmente. Não. Depois, quando eu voltei mais velha, que eu acho que o pessoal achava que eu não era daqui, que eu peguei uma outra geração, né? Eu não era mais os amigos da minha idade que andavam comigo, que a gente andava por aí tudo, né? Daí eu passei um pouco de perrengue. Mas ainda tinha alguns amigos mais velhos da minha época, né? Um primo meu que surfa até hoje, pega onda de stand-up, que é bombeiro, né? Mas quando algumas situações que eles não estavam na água, eu cheguei a quase pegar minha prancha e dar na cabeça de um piá lá, perguntando se ele tinha comprado o mar. Porque ali tem a situação de que, além de eu, mulher de bodyboard, eles achavam que eu não era daqui, eu tô surfando no pico, né? Que ali é briga de cachorro grande para você conseguir surfar ali, né? Daí quando eu mostrava que eu sabia surfar mesmo, que eu não era howley, como eles dizem, daí eles ficavam um pouco mais sossegados, mas ainda assim eu tomei uma pranchada no peito, né? E desciam na minha onda, me cortavam na cara dura, né? E daí acabou que eu desisti de surfar, né? E depois de 3 anos eu parei de pegar o bodyboard, porque eu gosto de surfar de coisa para me divertir, aquilo não estava sendo divertido mais. E daí, quando eu era mais jovem, eu passei por assédio, né? Daí era novinha, tá ainda hoje, mas Acho que é isso. Então, o nosso recado tá dado, né? A gente conseguiu falar o que a gente queria. Deu quanto tempo? 43 minutos. Nossa, tudo isso? Achei que era menos. Mas então, só voltando a falar de projetos, né? Como a gente falou, primeiro que hoje em dia a gente começou a tomar uma posição de ser mais discreto nas nossas ideias. Aí, para o ano que vem, da minha posição, eu vou ficar mais na parte administrativa mesmo, vou ficar mais no home office das coisas. Estão aparecendo pessoas aí para ajudar a fazer a outra parte mais técnica de filmagem, essas coisas. Tem pessoas já querendo, se oferecendo, né, para fazer essa parte, ajudar que era uma parte que eu fazia, né? Até porque a gente tá com 3 cachorros em casa agora, tá difícil de sair depois, né, que passar a pandemia. Mas essas são só ideias que a gente não tem a menor ideia de como é que vai ser no ano que vem. O que a gente quer é não parar com o projeto, né, com o diário. Pelo contrário, a gente quer aprimorar, abrir outras frentes, né, buscar patrocínios para que a gente possa ter suporte financeiro para poder fazer, porque agora estamos só eu e a Carolina, o Sidney foi cuidar das coisas dele, né, tá cuidando do projeto dele do violento, e então estamos só nós duas, assim, para tocar o diário, né, e daí, então tá tudo muito assim, nebuloso, ainda não tem como a gente pensar muito no que vai fazer.
Mas a Caroline está na faculdade agora, está fazendo pós, já entrou em contato com um professor meu, eu fiz a ponte, né? Uma das professoras da pós que ela está fazendo dar aula na educação física também aqui na Federal. Então, a gente espera que depois de passado todo esse 2019, 2020 aí, que o ano passado ela estava terminando a faculdade, estava bem complicada, né? A gente espera que o que a gente queria fazer para esse ano, que era além do projeto de divulgação, colocar algo a mais no trabalho do diário, a gente consiga viabilizar para o ano que vem, né? Então, eu, como falei, eu vou ficar mais na parte da gestão, que é mais a minha vibe mesmo, assim, né? Que é a divulgação, organização das coisas. E a Caroline, que é jovem, tem fôlego ainda, vai ficar mais no campo mesmo, assim, né? E torcer para que as novas administrações aí continuem, até aprimorem, né? Melhorem o que já vinha sendo feito antes, né? E uma coisa é certa, eu sou profissional do esporte de lazer. Não é que eu vou me abrir, não vou deixar de fazer outras coisas, como o Joe, antes a gente estava na live do Joe, falei para ele que queria ter feito teatro também, ele falou, nunca é tarde para começar. Só que eu não quero fazer uma faculdade, eu queria uma oficina, assim, eu queria um curso profissionalizante. Não ter que ler texto acadêmico de novo. E daí, primeiramente, o que nós só temos certo que eu e a Caroline decidimos é que eu vou ficar mais na parte administrativa, mais na parte de gestão, né? Ano que vem, correr atrás de patrocínios mesmo, dinheiro que nós precisamos, né? E, e ela vai continuar nessa parte aí de ficar na frente das câmeras. Uhum. É. Essa é a única coisa que a gente conseguiu pensar até agora. E tentar não que o diário não suma, né? Isso aí. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e avisar que dia 27 tem uma live com o Marcos da Evangelize Skate, conhecer um pouco mais sobre o projeto dele. Vai ser muito legal também, né? Vai ser massa. Isso aí. Gratidão a todos e boa noite. Obrigada, boa noite. Até mais.